Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca. Olha só, pessoal, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ampliou os benefícios de segurança para ex-governador e ex-vice-governadores às vésperas de deixar o cargo. A medida está prevista em um decreto que altera a estrutura do gabinete militar do governador, né? Essa nova regra, né, um serviço de proteção que antes era concedido por um ano após o fim do mandato, passa a poder durar até 2 anos com possibilidade de prorrogação por igual período, mediante uma autorização do governador que estiver em exercício. A segurança também deixa de se restringir à proteção física e passa a incluir a integridade física, moral e institucional das autoridades. O Eduardo Costa, bom dia para você. Zema, um governador que sempre falava em austeridade, que as coisas do governo têm que ser do governo e tal, mas quando às vésperas, pelo menos é a informação que a gente tem, de deixar o cargo para que Matheus Simões assuma e comece a fazer uma espécie de pré-campanha para governo do estado, e ele, numa tentativa de arrumar uma vaga em alguma chapa presidencial, dá um decreto que, segundo eles, não vai onerar em nada o governo do estado, mas todo mundo sabe que, de uma certa forma, vai onerar. Bom dia para você. Como não onera, gente? A polícia que nós precisamos... Primeiro tem que dar bom dia para todo mundo. Eu já entrei foguetado. Bom dia. Não onera. Já não tem almoço grátis. Eu sempre, e isso inclusive me causou mal-estar com alguns oficiais, você pega pesado com a gente e tal, mas eu sempre disse que o lugar de policial militar é estar na linha de frente da operação, não é carregar pasta para a autoridade. Eu sempre tenho uma resistência danada com excesso. Eu admito que um prefeito, um governador, um presidente da República tem que ter o seu staff, mas me incomoda o excesso de gente andando atrás. É gente que devia estar na rua, né? Combatendo o crime. Essa atitude do governador... não há que se esperar que um chefe do executivo de um estado com 20 e tantos milhões de habitantes resolva tudo, pense tudo. Não, muitas vezes a assessoria, ele delega a assessoria, traz e fala, governador, isso aqui tá, ele assina. Às vezes, ele nem pensou direito. Mas o governador... No segundo mandato, estou tomando algumas decisões que eu falo assim, isso não é o Zema, ele só está assinando, sabe? Porque é muito diferente daquele empresário independente e continua sendo independente, sério e continua sério, simples e continua simples. Chegou aqui na primeira entrevista que ele deu para o veículo de Minas, que foi comigo no chamada geral da época, chegou de Uber. Na hora que acabou a entrevista, eu falei, governador, vou acompanhar o senhor até a garagem. Ele falou assim, não, eu vim de Uber. Ele e a Viviane, que é a turma do Novo, defenestrou logo de cara no governo dele. Que era a menina da comunicação. Mas sabe, não dá para entender. Não dá para entender. Não combina com o governador Zema. Tem uma vaga aí na Agência de Desenvolvimento Metropolitano, que por sinal existe, tem uns 100 anos. Eu nunca vi falar que ela construiu nada. E eu nomear lá um técnico chamado Marcos Vinícius. Não, entrou uma ex-prefeita. No Insta, vez por outra, ex-prefeito de tal, agora é coordenador regional do governo de Minas. Assim, coordenador regional? O que esse cidadão faz? Agora eu estou vendo o cidadão que era coordenador do MBL em Minas e que trabalha com campanhas e tal, filiou-se ao Novo e agora é o novo diretor de programação e conteúdo da empresa Mineira de Comunicação, quer dizer, em Confidência, Rede Minas. Tem muita coisa que o Zema falou que não ia fazer, que não ia usar o palácio, ele de fato nunca usou, que não queria avião voando para todo lado, e embora ele tenha cumprido, sim, determinando que aviões cumpram missões mais importantes, como ajudar o MG Transplante, do que ficar carregando ele para lá e para cá, mas também aumentou muito o número de viagens, de um ano para cá. Mas uma série de exageros, sabe? Tento entender, Júnior, por que um vice-governador do estado precisa de ter segurança até 2 anos depois do governo, e podendo ser prorrogado por até 4. Foi o que eu entendi do decreto. Isso. Sabe? Gente, presta atenção. Está escrito lá que são 3 militares por turno, certo? 3 vezes 4, 12. São 12 a menos. Aí você vai somando. E está faltando a Praça 7. O William Travassos, a fala, pelo que eu estou entendendo que o Eduardo está dizendo aqui, muito diferente da prática. Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira. Bom dia, bancada. Bom dia, os ouvintes da Itatiaia. O problema está na fala. Porque entendo, o gabinete militar do governador
pode desenvolver algum tipo de estudo técnico e apresentar e falar assim, há uma necessidade de mudança na estrutura, eu até vou entender, em função de periculosidade ou ameaça ou qualquer coisa nesse sentido. Você reestruturar, colocar uma ordem em todos esses procedimentos, porque pelo que eu entendi, o que eles fizeram, eles deram uma reenquadrada, mas aí, quando você estica esse benefício para parentes, né, quando você traz esse aumento do tempo da segurança, isso bate de frente com o discurso do Zema. E aí a oposição aproveita isso e vai surfando, dizendo, Zema falou que não ia ter salário, aí aumenta o seu salário em 300%. Que na verdade tem um estudo técnico aqui nesse aumento, um estudo técnico para justificar este aumento. Então, assim, a gente entra numa polarização desnecessária. Então, esse discurso do Zema, que é o discurso do novo, eu não quero isso, eu não vou fazer isso, eu não vou pegar verba, é um modelo novo, isso cai por terra, e muito bem lembrado pelo Eduardo, os acordos para as nomeações, eles continuam a acontecer. Agora, vocês querem realmente aprofundar nesse papo da segurança que a polícia militar ou que os policiais fazem para outros órgãos, para gabinetes, para uma estrutura paralela de segurança pública para as autoridades? A gente pode começar então agora a fazer, e aí a minha proposta para vocês é o seguinte, o Edu falou assim, tem policial carregando pasta aí, vamos lá. Vamos fazer um raio-x e pegar todo mundo que está nomeado em outras secretarias, em outros gabinetes. Não é só no executivo não, viu? Não, então. E vamos fazer um raio-x para descobrir qual é o tamanho dessa tropa que está a serviço de autoridade. Dá um batalhão. Não estou dizendo que isso é ilegal, porque se acontece é legal. Mas a gente vai realmente mexer nisso tudo aqui? E aí, Zema, na boa, vamos falar... A percepção que eu tenho e o que eu estou ouvindo, que o senhor já entregou o governo. O senhor já passou esse governo e o senhor já está com a cabeça em 2026. E o senhor já não estaria mais governando, o que para mim é assustador em função de todo o discurso do senhor. Então o senhor vai ser aquele governador lembrado que no final do seu mandato entregou o bastão para se dedicar à campanha política na internet? Jura, amigo? E aí o senhor ainda deixa a bola quicando para a oposição arrebentar o senhor, dizendo que o senhor, na verdade, que sempre teve o discurso de não quero benefícios agora, está abraçando os benefícios? E aí, no mínimo que eu espero, é um pronunciamento do senhor. Eu fico pensando, Marcelo, eu faço esse exercício sempre quando tem um político que faz uma coisa, e aí eu vejo muita gente defendendo e tudo, eu fico imaginando assim, se o outro político, que não é o seu de estimação, fizesse, você o criticaria? Então vamos lá, se fosse o Lula fazendo isso hoje, em nível federal, o Zema criticaria? Bom dia pra você. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos de conversa, bom dia a todos os ouvintes. Ia estar fazendo um vídeo, com certeza, na rede social, de inteligência artificial, criticando, né? A gente respeita a opinião de todo mundo aqui, né? Acho que é importante a gente pensar diferente, mas eu fico assustado quando eu vejo o William falar que, né, de forma aceitando, que um aumento de 300% no salário de um servidor público é baseado em uma questão técnica. Não. Eu acho isso, William, não tem justificativa. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse aumento foi barrado? Esse aumento de 300% é um decreto. Foi barrado? Não tem como barrar, aumento é um decreto. Então, acabou, então, tá na lei, pô. O cara tem autoridade pra fazer isso. Mas aí você acha que é baseado em técnico? Tudo bem. Esse não é o ponto do assunto. Eu só pra abrir esse parênteses, fechando ele aqui, porque eu acho realmente impressionante, assim. É uma coisa que a gente tem que criticar muito. Eu acho que o poder muda as pessoas, sabe? Eu acho que o poder transforma as pessoas. E o caso do governador Romeu Zema é um exemplo claro de como ele mudou lá de 2019... quando ele assumiu o governo e durante o segundo mandato dele principalmente. O que a gente viu nesse segundo mandato são nomeações, vocês citaram algumas nos cargos recentes, mas desde 2023 são deputados do Novo que não se elegeram, que ganharam vagas no governo. Deputados aliados que não se elegeram ganharam vagas em estatais, né? Então, assim, o governo mudou muita coisa, a questão da viagem do avião, né? O aumento das viagens de avião, que o Zema criticava tanto. Então, eu acho que esse caso mostra como que o governador... Uma coisa foi o discurso que levou ele ao poder e outra coisa está sendo a prática. E já começa também pelo próprio Partido Novo.
né? O partido que não ia usar o fundo eleitoral, que não ia usar o dinheiro público para fazer campanha, já mudou tudo isso. Então, eu fico impressionado como que às vezes, para chegar ao poder é um discurso e depois que tá lá, tudo muda. E aí começam a acontecer algumas bizarrices dessa. Eu não acho que o problema é só na fala, na contradição do governador, não. Eu acho que é um problema pro Estado, sim. Não é só pro governador que ele tá estendendo esse benefício. Ele tá estendendo o benefício pro governador, pro vice e para familiares, parentes. Isso não é aceitável. Eu fico imaginando, como o Júnior falou, se fosse um governador do PT, se fosse o Pimentel fazendo isso, com certeza o Partido Novo e o próprio governador Romeu Zema estariam criticando muito. Então não dá pra gente não deixar de apontar a incoerência e o tanto que isso é ruim pro Estado de Minas Gerais. Eu acho que o governador Romeu Zema deu uma bola muito fora nesse caso. Posso dar um pitaco? Pode. Agora, foi o Zema mesmo? Recebe pra isso. Boa. Então assim, foi o Zema mesmo? Como é que é? Posso dar um pitaco? Pergunta. Posso? Pode. Foi o Zema mesmo que fez isso? Você reparou na minha fala? O Eduardo citou isso aqui entre linhas. Porque no fundo, vamos lá, gente. Essa é uma decisão do vice-governador Matheus Simões? Não, aí não. Não sei. Gente. Peraí, quem assinou o decreto é o governador Romeu Zema. Então, Quem assim, tá se ele governando, tá fazendo, Marcelo? Se ele tá fazendo a mando de outros, aí é mais triste ainda. Quem é que tá E o que governando? me deixa mais chocado nesse caso é que não é um caso que o governador falou publicamente, não. Quando que esse decreto foi assinado? No dia 31 de dezembro. No apagar das luzes do ano. Quando ninguém tá todo mundo preocupado com outras O coisas. vice-governador não é presidente daquela comissão de defesa social, XY, que montou 7 frentes de enfrentamento ao crime organizado, não é isso? Se não foi o governador, é mais triste ainda. Porque a gente eu tá só tendo um estou governador quicando que a não bola governa. aqui e só estou fazendo uma provocação. Será que foi o Zema mesmo que tomou essa decisão? Ou isso aqui está muito relacionado a todo talvez agradar alguém, ou garantir o seguro de alguém lá na frente? Isso talvez não tenha relação diretamente com o governador, tá? Se não foi o governador, ele deveria se posicionar. Porque o que aconteceu foi, no dia 31 de dezembro, ele vai sair daqui a 3 meses, né? 3 meses antes de sair do cargo, ele cria um benefício pra ele mesmo. Quem vai ser beneficiado por isso é ele. Pelo vice. E para o vice também. Para o vice que e vai para ser parentes. candidato e pode não ganhar a eleição, talvez queira. Repete, por favor, Júnior, eu não vi. Porque talvez ele pode não ganhar a eleição e querer esse benefício também ou não. É isso? Silêncio.